Hoje nós vamos estar entrando em mais uma aula de educação cristã, aula de número 16, que vai falar justamente sobre os vícios. Página 104, lição 16, o tema é Seja livre, fuja do vício. A lição está em Gênesis 9, de 18 a 28. O versículo tema da nossa lição é: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. E aí vem uma história que aprenda com Noé. Então, olha só. Primeiro de tudo, antes de a gente começar a nossa aula, antes de a gente ir para a leitura, nós vamos entender o que são os vícios. Os vícios, elas são aquelas coisas que nós fazemos sempre e que elas não são boas. Nem para a nossa saúde, nem para a gente, nem para as pessoas que estão perto. Existem alguns vícios que nós costumamos dizer que são vícios pacíficos, que não fazem muito mal a ninguém. Mas será que isso é verdade? É isso que nós vamos descobrir mais pra frente. Nossa história, ela vem assim, ó. O que é um vício? Segundo os estudiosos do assunto, vício é tudo aquilo que causa dependência. É tudo aquilo que nos controla, que escraviza. Esta dependência pode ser de uma substância química, de uma comida, de alguma atividade ou até mesmo a outra pessoa. Por exemplo, há pessoas que são tão dependentes do cigarro e de bebidas alcoólicas, drogas, medicamentos, comida, jogos eletrônicos, computadores, TVs, amizades violentas, celular e muitas outras coisas. É claro que há diferença entre vícios que envolvem bebidas alcoólicas e drogas e esses outros tipos de vícios, tá? O uso descontrolado, por exemplo, de TVs, jogos eletrônicos e celulares podem não ser muito bons, pois o uso descontrolado deles pode acabar nos prejudicando. Mas será que devemos nos preocupar com esse assunto de vício, sendo que a gente ainda é bem novinho? Será que corremos algum tipo de risco? Ou este é um problema só das pessoas que não conhecem a Deus ou das pessoas mais velhas? Qualquer um de nós está sujeito a cair nesse tipo de problema. E para isso é preciso ficar esperto. E aí vem a nossa história de hoje. Você se lembra de Noé? A Bíblia diz que ele foi um homem íntegro, justo, porém era um ser humano como qualquer um de nós. Ele foi obediente a Deus, construiu a arca que salvou do dilúvio juntamente com sua família e animais. Mas teve um momento de fraqueza e descontrole em sua vida. Noé era um agricultor e após o dilúvio prosseguiu com suas atividades normais. Plantava uvas e, segundo a Bíblia, ele foi a primeira pessoa a fazer uma plantação de uvas. Com as uvas que ele colhia, ele passou a fabricar o vinho. Um dia, porém, Noé bebeu muito vinho e se descontrolou e acabou ficando bêbado. Sabemos que um dos efeitos do excesso de álcool no organismo de uma pessoa é deixar ela desequilibrada. Por causa disso, Noé perdeu o juízo e ficou completamente nu, ficou pelado dentro de casa, que era a tenda que ele morava. Cã, seu filho mais novo, entrou na tenda e viu seu pai nu e, em vez de cobri-lo, chamou seus outros irmãos, Sem e Jafé. Na época de Noé, era uma vergonha muito grande para um pai ficar nu na frente de seus filhos. Isso era considerado muito desrespeitoso. Sem e Jafé, por consideração e respeito ao seu pai, pegaram uma capa e, andando de costas para não ver a nudez do seu pai, entraram na tenda e o cobriram. Depois disso, Noé dormiu e, quando acordou, ficou muito envergonhado. E também muito triste com seu filho Cã, que ao invés de o ajudar, acabou debochando dele. E não mostrou nenhum sinal de respeito por seu pai. A Bíblia nos fala mais sobre esse acontecimento da vida de Noé. Mas certamente ele e seus filhos aprenderam sobre as consequências de se deixar levar e dominar pelas bebidas alcoólicas, drogas ou qualquer tipo de coisa que nos exponha à vergonha. O que eu aprendi? Que o vício é qualquer hábito que causa dependência e que eu devo ter muito cuidado
pois ninguém está totalmente livre dos riscos de adquirir comportamentos que viciam. Hoje nós temos um país que tem várias regras a respeito dos vícios, e aí a gente tem que entender algumas coisas. Existem alguns vícios no Brasil que eles são legalizados, que não significa que eles sejam vícios bons. Por que a gente sabe que eles são legalizados? Porque eles estão lá aparecendo na propaganda, e você tem cerveja, você tem uma série de coisas, você tem o celular, você tem o Xbox. O problema é jogar videogame? Não. O problema é me deixar viciar. Antigamente a gente tinha propaganda de cigarro na televisão. Depois de um tempo elas pararam de existir. Mas continuam sendo vendidos livremente, assim como as bebidas, que ainda passam ali, né, nos comerciais pra gente ver. Então quando a gente fala de vício, os vícios, eles fazem com que a gente tenha determinadas consequências. E normalmente elas são consequências muito ruins, dislike para o vício. O que acontece? Nós temos hoje alguns tipos de vício muito diferentes das épocas bíblicas, muito diferentes das épocas dos nossos pais, dos nossos avós, que são os vícios virtuais. A pessoa fica ali, às vezes, 1, 2, 3, 4 dias até jogando, não param para comer, é vício de internet, fica lá no Facebook, no Instagram, que quer que seja ali, Twitter, fica ali 24 horas por dia, fica às vezes sem dormir, fica ali viciado naquela informação, que na verdade nem tem coisas tão importantes assim, mas a pessoa fica viciada, ela tem um vício de tela. Assim como a gente tem as pessoas que têm os vícios de bebida, tem os vícios de cigarro, existem os vícios também que são aqueles vícios de comida, são as pessoas compulsivas. Eu preciso comer Big Mac, eu preciso comer Big Mac, eu preciso comer, preciso. E normalmente não significa que as pessoas que sejam obesas, as pessoas que sejam gordas, sejam as pessoas, eu falo gordas porque o gordo não é palavrão, a gente tem ali, nem sempre essas pessoas, elas são as pessoas que são viciadas em comidas, essas pessoas têm distúrbios hormonais que fazem que elas percam menos peso por causa das suas alimentações, do ritmo de vida que elas têm. Mas o que acontece? Você tem muitas pessoas que inclusive são magras, elas são completamente viciadas em fast food. O que é fast food? É o lanchinho. E às vezes ela não come um, às vezes ela come 1, 2, 3. Eu tinha uma amiga que era super magrinha e ela não conseguia ir até o McDonald's se ela não comesse pelo menos 2 Big Macs. E ela saía ainda dali com fome. Então, o que acontece? Você tem as pessoas que têm vícios diferenciados. Então, a gente fala assim, a pessoa tem compulsão. A compulsão, ela também é um tipo de vício. Talvez traga ali consequências menos piores do que uma pessoa que é viciada em drogas ou em bebida. Mas não deixa de ter consequências. A pessoa que é compulsiva, ela vai lá e ela compulsivamente, ela comprou 1, 2, 3 camisas de time. Ela nem torce para aquele time, mas ela compra. Ela comprou 1, 2, 3 sapatos, boné, relógio, e ela vai comprando. Isso são compulsões. Também se tornam vícios. Apesar de não fazer mal para o corpo, faz mal para o nosso bolso, que não dá para vocês verem o meu, porque ele está mais aqui embaixo. Bolso. Então, olha só. Os vícios, eles são péssimos, e é por isso que a Bíblia, ela fala sobre eles, ela não deixa de falar. Por quê? Porque as pessoas que apareceram ali na Bíblia eram pessoas com falhas, com dificuldades, assim como nós não somos perfeitos, assim como Noé aqui também não era, e nós vimos outros personagens bíblicos que também fizeram coisas que não deviam. Aqui na nossa atividade, a gente vai responder os exercícios. E aqui atrás nós temos, na página 108, um texto falando sobre o tabagismo e o alcoolismo. É importante
importante que você leia, mas não apenas que você leia, que você converse com seus pais, os seus tios, os seus avós, aquela pessoa que estiver com você. Primeiro texto, ele vai falar sobre o tabagismo. Tabagismo, basicamente, a gente falou hoje de cigarro. É vendido abertamente, causa sérias consequências para o nosso pulmão, que nós já vimos ali no nosso módulo anterior. Nós temos aqui o álcool. E falando sobre crianças e adolescentes, também uma facilidade muito grande de acesso ao álcool. Por quê? Porque o álcool está em muitas casas. Não estamos falando do álcool gel que a gente está passando na mão, mas a gente está falando do álcool bebida, cerveja, cachaça e uma série de outras coisas que são às vezes muito comuns na casa de muitas pessoas. E às vezes aquela criança ou aquele adolescente, ele tem um contato dentro da própria casa e acaba tendo que uma dependência muito cedo, que é o vício. E essa dependência, ela vai trazer consequências para o restante da sua vida. Então, basicamente, a gente vai falar sobre esses dois tipos de vício aqui, embora exista uma série de outros, tá bom? Um versículo eu vou deixar para vocês. Até se você quiser anotar, lembrar ou falar para alguém que você sabe que tem um problema de vícios, ele está lá na página 109, é o texto de 1 Coríntios 6, de 19 e 20. Fala assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas pertencem a Deus, pois ele comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Usar o seu corpo com sabedoria. Então, lógico que às vezes a gente vê aquelas pessoas fazendo um monte de coisas que não devem, muitas vezes elas estão ali dependentes de um vício. E muitas vezes elas fazem coisas e besteiras que elas nem têm o controle, elas nem sabem que elas fizeram, o que foi que aconteceu com Noé. Ele ficou completamente alcoolizado e ele nem sabia que ele tinha bebido tanto assim, ele nem sabia que ele estava nu dentro de casa, ele nem sabia o que aconteceu. Por quê? Porque o vício é como se ele nos cegasse, a gente não consegue enxergar a gravidade das coisas que a gente está fazendo. Então, olha, você também dá o dislike ali para os seus vícios, porque a gente tem vícios, sim. Às vezes a gente tem um vício de falar palavrão, às vezes a gente tem um vício de ficar comendo coisas ali que a gente sabe que não pode. Às vezes a gente tem um vício ali de ficar falando mentiras. Às vezes o nosso vício é o excesso de internet. Às vezes o vício é o excesso de jogo. Às vezes é excesso de Netflix, que tem gente que fica na Netflix até as madrugadas. Depois não tem nem força para ir para aula, a pessoa adulta não tem força para ir trabalhar. Então pense se você tem vícios. Se você tem um vício, você fala assim, poxa, isso pode estar me atrapalhando, isso pode estar me fazendo mal. Peça a Deus, ore, peça para Ele te ajudar, para que você não fique escravo dos seus vícios, porque os vícios, eles nos tornam escravos. E a gente já aprendeu lá em história que escravo, ele não tem vez, ele não tem mais liberdade. Então, se você quer ter sua vida livre, sua vida feliz, você tem que ter uma vida, então, bem longe dos vícios, tá bom? Beijo, boa lição para vocês e até mais.